pesquisa eleitoral, né, de intenção de votos. Onde, Luiz Armando? Gurupi, município de Gurupi. Então, o Gurupi na verdade, Gurupi, Léo, é o terceiro maior colégio eleitoral do estado. Então, é uma cidade de 80 mil habitantes e é um polo econômico e industrial do estado, né? Então, desperta muita atenção, né, a administração daquela cidade, né, e que qualquer governador de estado teria interesse, né? E a população do estado mesmo, porque aquela cidade realmente é uma cidade que tem um potencial econômico fantástico, né? Bom, agora Gurupi também, ele figura no cenário estadual e federal quando se fala de política de representação também. Sim, Gurupi, por exemplo, Gurupi praticamente elegeu um senador, né? O Irajá Abreu é um senador que foi eleito lá dentro de Gurupi, teve muito voto em Gurupi, inclusive é um majoritário lá. Então, e já teve muita gente na bancada federal, como o próprio vice-governador Laurez Moreira, que foi deputado federal, a prefeita Josi Nunes, que foi deputada federal, o ex-deputado a Ângela Guinolin, que foi deputada federal. Então, é uma cidade que sempre produziu grandes políticos, né? Hoje tem 2 estaduais, é isso? Hoje tem os estaduais, tem o Eduardo Forte, né, que é de lá, né? E o Gutierrez Torquato, né, que disputou a prefeitura em 2020 com a prefeita Josi Nunes. Que também foi deputada federal. E, além disso, teve o último governador, né? Sim, o Mauro Carlesse, né, que saiu da Assembleia para o governo do estado, né? O Mauro Carlesse que disputou a prefeitura de Gurupi, né? E perdeu a eleição na época para o próprio Laurez Moreira, né? E depois chegou ao governo do estado. Ele chegou ao governo do estado primeiro por causa daquela concertação, né, feita na Assembleia Legislativa para escolher o presidente da Assembleia e que mais tarde substituiria o governador afastado, né, cassado, né, que foi o Marcelo Miranda, né? Então, aí o Carlesse, naquele concerto, naquela articulação política, conseguiu sair presidente da Assembleia, vencer a presidência da Assembleia e aí entrar na linha de sucessão do governo do estado. Aí ele assumiu interinamente e foi para a eleição suplementar e venceu a eleição suplementar. Bom, por tudo que o Luiz está me falando aqui, se for fazer um comparativo com Araguaína, me parece que hoje Gurupi teria até mais berços políticos, tendo em vista que Araguaína sempre lutou, o vice, mas, por exemplo, hoje nós temos o vice em Gurupi, o ex-governador em Gurupi e Araguaína não teve circunstancialmente sim, né? Mas a Araguaína já teve grandes líderes, né? Já teve o ex-senador João Ribeiro, né, que foi prefeito de Araguaína e chegou a assumir o governo em certa época, né? Teve o ex-senador Benedito Boa Sorte, teve os deputados federais Edmundo Galdino, né? Deputado federal Edmundo Galdino. De estaduais, Araguaína ganha, né? Então, hoje, né? Circunstancialmente hoje sim. Hoje tem 4, né? se não me engano. Hoje, então, assim, essa circunstância. A Araguaína cresceu muito, né? Então, mas a Araguaína faz parte da história do estado. Aquela região, na verdade, quando era Goiás, já tinha os seus políticos, né? Ali, o próprio vice-governador Darcy Coelho, ex-vice-governador, de Tocantinópolis, aquele próximo, né? Então, Tocantinópolis que deu muita gente para a política, como aquele pessoal dos Gomes, né? Os ancestrais do Bonifácio Gomes e do Fabião Gomes. Então, são pessoas que mandavam, na verdade, na política na época, né? Então, teve grandes líderes daquela região. Bom, gente, e é claro que a partir desse momento a gente começa a trazer os números de mais uma pesquisa, né, que aferiu ali a intenção de votos na cidade de Gurupi. Nós vamos trazer agora as informações e, claro, né, que a gente vai trazer inicialmente, antes dos números, os detalhes de como essa pesquisa foi realizada. Pode abrir a tela para a gente. Pesquisa de opinião eleitoral. A metodologia foi a seguinte: ela é registrada no 06316/2024, a confiabilidade é 95%, margem de erro 3,5%. A coleta de dados dessa pesquisa foi de 13 a 15 de junho de 2024. Aqui no canto vocês estão vendo também que a pesquisa foi realizada pelo Instituto Inquest, Instituto de Pesquisas Inquest, que é um instituto de renome, não é, Luiz Armando? Sim, é um instituto muito bom, que tem os estatísticos são de São Paulo, né? Sede em Brasília, né? Então é um instituto sério, né? Tem um trabalho sério em Goiás, São Paulo, Brasília e Amazonas, né? Bom, nós vamos agora chamar o Jairo Santos, que está lá em Gurupi, agora ao vivo, também vai aparecer aqui na nossa tela. Jairo Santos, primeiro, uma boa tarde para você, obrigado pela participação aqui comigo e Luiz Armando nos bastidores da política. Ô Jairo, você que está aí, sente o calor do povo diariamente, qual que é a perspectiva da população, tendo em vista mais uma aferição eleitoral? Isso é bom para a comunidade? Está acompanhando esse processo de perto?
Olha, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha, boa tarde ao Luiz Armando. Olha, esse resultado que a gente vai detalhar agora trouxe uma surpresa, né, para a população, já que as pesquisas feitas no ano passado e também a pesquisa divulgada esse ano trouxe o deputado estadual e pré-candidato Eduardo Fortes como assim, disparado na frente, né, com uma diferença muito grande. A segunda colocada, a atual prefeita e candidata à reeleição, pré-candidata à reeleição, Josi Nunes. Agora, nessa pesquisa que a gente vai divulgar agora, pelo menos até esse momento, causou assim, uma grande surpresa nas pessoas que estão acompanhando esse processo de pré-campanha. Então, a gente tem percebido muito isso, até porque nas pesquisas... Muito obrigado, Jairo Santos, né? Estamos com um pouco de problema no áudio dele, a gente vai dar continuidade e agora sim, né? Daqui a pouquinho o Jairo volta. Gente, vocês viram que o Jairo disse que é muito importante essa aferição para a gente ver o que mudou, afinal, será que mudou alguma coisa ou não, né, Luiz Armando? Vamos então para a primeira tela. Atenção, intenção de votos espontânea em Gurupi. Gente, Josi Nunes, 26%, Eduardo Fortes, 23%, Cristiano Pisoni, 6%, outros 1%, branco e nulo somam 7% e não quiseram responder ou não sabem ainda é uma grande quantidade de pessoas, 37%. Luiz Armando, é um número diferente do que a gente vinha acompanhando de outras intenções de voto? Léo, a espontânea não é muito diferente. Agora, o que está a explicação da espontânea aí, a Josi na frente, com 3 pontos percentuais à frente do Eduardo Fortes, ela pode ser considerada em função da Josi ser mais conhecida, né? Ou seja, a Josi foi deputada estadual por 4 mandatos por Gurupi, né? Foi deputada federal, né? A mãe foi prefeita de Gurupi, foi deputada federal por Gurupi, a mãe dela. Então, assim, o nome de Josi Nunes está muito ligado à história de Gurupi. O pai dela foi prefeito de Gurupi, o Jacinto Nunes, né? Era um líder do MDB na região norte de Goiás à época. Então, o nome dela tem uma lembrança muito mais forte do que Eduardo Fortes, que é um rapaz novo na cidade, né, que está no primeiro mandato. Então, certamente, essa aceitação espontânea, a lembrança espontânea do nome da Josi, diz muito respeito a essa trajetória política dela e da família dela. Agora, o Eduardo Fortes está apenas a 3 pontos percentuais da Josi Nunes, é uma grande surpresa, ou seja, ele também está conhecido na cidade. Vamos ver o que muda na próxima tela agora. Atenção, vamos girando agora. O Instituto Inquest perguntou também a intenção de votos estimulada. Aí na estimulada, nós temos Eduardo Fortes com 42%, Josi Nunes 37%, Cristiano Pisoni 6%, branco e nulo 7%, não souberam responder, não quiseram responder ou não sabem quem votar, somam 8%. Qual a sua análise? Léo, o Eduardo Fortes, no começo do ano, nas pesquisas que foram divulgadas, ele tinha uma dianteira maior do que esta em cima da Josi Nunes, né? E agora a Josi aparece a 5 pontos percentuais dele, ou seja, significa que a Josi cresceu e ele caiu, né? Então a Josi está com viés de subida e ele está com viés de queda ou paralisado, né? Então, assim, o relevante disso aí é essa reação da Josi Nunes, né? Eu intuo, Léo, que deve ter influenciado em muito essa subida da Josi, além do trabalho que ela tem feito na periferia da cidade. O resultado do Eduardo Fortes no debate do SBT foi muito ruim para ele, né? Deu a impressão que ele não sabia o que quer, não sabia o que respondia, pareceu uma pessoa assim meio teleguiada, e isso realmente deve ter influenciado na expectativa do telespectador, né, e do eleitor, né? Então, assim, ele realmente, no debate do SBT, ele não saiu muito bem. A Josi apresentou-se com um potencial maior, com uma expressão melhor do que Eduardo Fortes. Isso terminou influenciando no eleitor. Agora, de qualquer forma, ele ainda está à frente, 5 pontos percentuais da Josi Nunes. Ele, nos últimos dias, tem sido criticado, porque ele é deputado estadual
e tem 6 milhões de emendas por ano, né, na Assembleia, e não tem levado esses recursos para a Gurupi. Ele tem sofrido crítica nesse aspecto, né? E como eu apurei, parece que essa semana teve um problema lá, porque o Irajá abriu, teve que mandar emendas para a Gurupi e ele dizer que ele estava levando. Isso gera uma confusão no entendimento da população, né? Na verdade, gera uma confusão. E o Irajá Abreu está realmente com o Eduardo Fortes, tem dado apontamentos de que realmente o candidato dele é o Eduardo Fortes. Apesar do Eduardo Fortes ter passado para a população a ideia dúbia de que ele pudesse ter o apoio do Palácio Araguaia, né? Na verdade, se ele é o candidato do Irajá Abreu, certamente o governador Wanderlei Barbosa não vai apoiá-lo, né? Aí tende a apoiar a Josi Nunes. Bom, gente, olha, eu vou voltar com o Jairo Santos, porque eu quero um comentário, Jairo. Bom, dá uma diferença aí na estimulada para aquela que é para espontânea. Então, a espontânea, nós temos um vencendo, na estimulada, quem vence é o outro. Como é que tá como é que você está vendo isso na prática aí em Gurupi, ô Jairo Santos? Olha, não tem como não fazer, né, o comparativo às outras pesquisas que foram divulgadas aqui. A gente tinha uma pesquisa que foi divulgada em maio, uma diferença de 55 para o Eduardo Fortes, o pré-candidato, a 25, né? 55% a 25% contra a atual prefeita Josi Nunes. Então, esse crescimento é surpreendente. A gente avalia isso como uma coisa assim, realmente é uma surpresa. Uma coisa que o Luiz Armando falou, que a população pode ter levado muito em consideração, foi realmente as entrevistas que nós fizemos aqui no Povo na TV de Gurupi, nos últimos dias, né, nas semanas anteriores. A gente faz essa análise justamente dessa forma. A pré-candidata Josi Nunes, ela veio, né, falou de dificuldades que teve no governo, falou sobre o que estava avançando, o que avançou até agora, o que está avançando nesse momento, e enquanto o deputado estadual pré-candidato Eduardo Fortes, em todas as respostas, dizia que ainda estava montando um plano de governo, criticou bastante como está a gestão atual, mas quando os assuntos eram educação, saúde, infraestrutura, ainda está sendo montada uma estratégia, um plano de governo para resolver algumas deficiências que a gente tem em Gurupi há muito tempo. O terceiro colocado, o Cristiano Pisoni, também se saiu muito bem nas entrevistas. Ele veio com críticas à atual gestão, mas também apresentando soluções. Então, de repente, nessas entrevistas que foram colocadas aqui no Povo na TV, a comunidade esperava muito, né, de repente, do seu candidato, mas infelizmente não teve essa expectativa correspondida. A gente destaca aqui essa diferença mínima na pesquisa estimulada, que dá aí, a gente acompanha aqui mais ou menos, são 6 pontos, né? 37 da Josi Nunes, a estimulada, e contra 42 do Eduardo Fortes. Então, é algo realmente que a gente compara e destaca, né, esse crescimento ultimamente. A gente tem que acompanhar aqui em Gurupi que muitas obras estão sendo realizadas em bairros da periferia. De 1 ano e meio para cá, a gente tem percebido uma crescente no número de projetos e ações desenvolvidas por essa atual gestão, principalmente depois das festividades do último aniversário de Gurupi. A gente teve também uma pesquisa divulgada no ano passado aqui, a diferença era muito grande, a pré-candidata Josi Nunes, atual prefeita, aparecia em terceiro lugar, né, atrás do Eduardo Fortes, deputado estadual, e também do deputado estadual Gutierrez Torquato, aparecia em terceiro lugar. Depois a gente vê aí essa ascensão dela nesses últimos números que a gente está divulgando. E uma coisa que também o Luiz Armando pode comentar é a rejeição, né? O índice de rejeição da candidata também, que diminuiu bastante com relação aos outros levantamentos que a gente já divulgou aqui na TV Norte Tocantins. Vamos aproveitar e mostrar esses números agora na nossa tela. Rejeição, então, Cristiano Pisoni, 38%, Josi Nunes, 20%, Eduardo Fortes, 11%, poderia votar em todos ali, 18%, rejeita todos, 7%, não souberam responder, não responderam,
Luiz Armando, 6%, a rejeição. José Léo, a Josi está com a rejeição maior do que o Eduardo Forte. A gente fala dos dois, porque pelo que demonstram as pesquisas, vai ficar bipolarizado mesmo ali entre Eduardo Forte e o Cristiano Pisoni, né? O Cristiano Pisoni, o Eduardo Forte e a Josi Nunes. O Pisoni tem na verdade, estabelecido aí um marketing de campanha muito parecido com os outros candidatos de Araguaína e por Nacional, né? E Palmas, né? Então, agora, essa rejeição da Josi para o Eduardo Forte ainda é grande, né? 11 pontos percentuais, mas já esteve maior, ou seja, o que eu quero dizer é que o Forte, com a maioria das pessoas começando a conhecer o Forte, termina aumentando a sua rejeição, e aí, na questão de rejeição, vai equiparar-se a deputada Josi Nunes, e terminamos ficando com a estimulada, que dá realmente uma diferença muito pouca entre Josi e o Eduardo Forte. O que o Eduardo Forte hoje seria, já que em Gurupi não tem segundo turno, né? Então hoje seria realmente o candidato eleito. Só, Léo, que a Josi, por exemplo, ela foi eleita em 2020 com 51% dos votos, ou seja, mas é muito pouco, a diferença foi bem parecida com essa diferença. A diferença dela para o Gutierrez, que teve 47, foi muito parecida com essa diferença que está hoje, há quase 3 meses das eleições, entre Eduardo Forte e Josi. Ou seja, se eu fosse Eduardo Forte, colocava de molho aí, entendeu? A barba, olha a barba. Olha a barba, colocar a barba de molho, porque a Josi está subindo. E ela tem a máquina nas mãos, né? Apesar de ela não poder fazer inaugurações, entrega de obras, mas queira ou não, está em evidência. Está em evidência, ou seja, ela está mostrando serviço e pode realmente, em 3, 4 meses, conquistar, se o Eduardo Forte ficar parado, conquistar esses votos aí e diminuir essa rejeição a ela. Ou seja, cada rejeição que se diminui dela, acrescenta-se a rejeição ao Forte. Bom, gente, vamos agora a mais uma tela, mais informações da nossa pesquisa. Agora o Instituto Inquest quis saber o seguinte, né? Já trouxemos ali os detalhes iniciais, agora a rejeição e a avaliação da administração da prefeita, para a gente saber se isso casa com o que Luiz Armando vem falando aqui também, Jairo Santos lá em Gurupi. Quem considera ótimo ou bom, somaram 38%, regular 35%, ruim ou péssimo 15%, não souberam responder ou não quiseram avaliar 12%. O que você acha desses percentuais, Luiz? Léo, a avaliação dela ainda é baixa, né? Assim, o ótimo e bom é baixo, né? Assim, tá muito pouco para uma candidata que quer disputar a reeleição, né? Agora, o que ocorre aí, Léo, a mim parece é o seguinte, a Josi assumiu a prefeitura depois de 8 anos de Laurez Moreira, entendeu? Então, a população ficou acostumada com um modelo de administração durante 8 anos, 2 mandatos. E aí entra uma prefeita nova com o seu método de administrar. E aí a população demora um pouco a entender e compreender o projeto da prefeita que está no exercício do cargo. E, evidentemente, que a prefeita realmente ela atrasou um pouco nesse processo todo, tanto que até com a imprensa ela tinha problemas, ou seja, não atendia, ela repassava, demorava a dar esse retorno. Então, assim, ela passou, a gente entende que ela passou esse período, esse tempo, tentando abstrair o que era a administração para poder aplicar o seu projeto na administração de Gurupi. E isso demorou um pouco de tempo, aliás, demorou muito mais tempo. E agora, esse ano, ela começa a recuperar esse atrasado. E aí está subindo, a aprovação está subindo, mas não chegou ao nível adequado, né? Ou seja, ela passou aí 4 anos tentando conhecer a administração e aplicar o projeto dela, e parece que não conseguiu, perdeu muito tempo com alguma coisa, ou seja, ela elegeu outras prioridades que o morador da cidade não está conseguindo entender. Mas ela tem tempo para colocar isso ainda, tanto que em menos de 6 meses ela está mudando o panorama do processo eleitoral na cidade. Bom, Jairo Santos, você aí de Gurupi, pelo que eu estou vendo, quem achava que a briga estava já na sua reta final, parece que o negócio mudou, né? Parece que agora está equilibrado, vai ser uma boa disputa aí, uma boa campanha aí, se depender dessas pesquisas, se depender do que as pesquisas estão apontando agora, os grupienses vão ter a oportunidade de realmente, né, poderem participar desse processo eleitoral e exercer a democracia
numa briga mais próxima ali, não é isso, Justo? Não é isso mesmo, Jairo? Isso mesmo, Léo, você tem razão. A gente tem essa experiência aqui em Gurupi, né? Em campanhas municipais. Muitas vezes o candidato entra naquele clima de já ganhou, né? Ó, tá fácil para mim aqui, mas durante a pré-campanha e a campanha em si, as coisas podem se inverter. A gente lembra que, igual o Luiz Armando citou agora, com relação à última eleição, a Josi, com relação ao Gutierrez, todo mundo dava assim já, muita gente já dava como ganha a eleição para o Gutierrez, né? E você viu que a diferença foi pouca. A Josi veio numa crescente e conseguiu ali virar o jogo, né? Ela mesmo que já tinha falado na pré-campanha que não era candidata, não era pré-candidata, depois mudou de ideia, entrou, tinha o padrinho, que era o atual do governador na época, que era o Mauro Carlesse, né? Que deu todo o apoio naquela campanha, ela conseguiu a vitória. E dessa vez a gente enxerga uma coisa parecida, como o Luiz Armando mesmo falou. Ela pegou a administração do Laurez, que o grupense estava acostumado, né, com um tipo de administração. A Josi enfrentou também, no início da sua gestão, um processo, né, de uma possível cassação nas rodas de conversa. Ela sempre enfatiza isso e diz que isso amarrou um pouco aí o desenvolvimento no início do mandato. Depois que ela foi absolvida, conseguiu aí destravar muitas coisas e conseguir recursos para aplicar na gestão municipal. A gente destaca bem isso, inclusive é o que corre aqui nas rodas de conversas políticas aqui em Gurupi. Então, a análise que a gente faz é essa. Ainda tem muita água para rolar, viu, Luiz Armando e Léo, debaixo da ponte, e a gente fica aqui de espectador, né, acompanhando o crescimento, né, ou não dos pré-candidatos, né, logo candidatos oficializados, né, e também noticiando para toda a população tocantinense o que tem acontecido por aqui, o que vai acontecer por aqui também. Obrigado, Jairo Santos. Bom, essa foi a pesquisa, então, que aferiu ali a intenção de votos lá na cidade de Gurupi. Me dá novamente aqui as informações, depois eu vou fazer o fechamento com o Luiz, mas eu preciso trazer aqueles dados novamente, para quem não viu lá no início, do Instituto Inquest. A metodologia foi essa, tá, gente? É registrada na Justiça Eleitoral 06316/2024, entrevistados 780, confiabilidade 95%, margem de erro 3,5%, coleta de dados de 13 a 15 de junho de 2024. Antes eu queria fazer uma pergunta, o Jairo tá lá ainda? Tá comigo? Ô Jairo, eu tô querendo saber, eu vou perguntar para você e pro Luiz, quem souber me diz. Olha, combinou. Vou perguntar para você e pro Luiz, quem souber me diz. Você disse o nome aí, cadê Carlesse, rapaz? Onde está Carlesse? Ele é um bom padrinho ainda, o povo tá falando... De vez em quando ele aparece nas redes sociais, Léo. O governador já disse quem que ele vai apoiar também, são 2 governadores aí, vamos dizer, que entrariam nessa briga também. Me conta essa história. O governador atual já sinalizou quem apoia? A gente viu recentemente... Léo, a gente viu recentemente ele comentando numa postagem da atual prefeita, né? Aqui a minha equipe está vendo que viu um comentário. Como é que foi o comentário? Mulher de fibra, ele comentou numa postagem da pré-candidata Josi Nunes, né? De vez em quando ele reaparece aí nas suas fazendas, aqui pela região sul, e dá um alô para os seus eleitores, né? E seus seguidores. Wanderley Barbosa já declarou apoio oficialmente aí ou não? Ele tem andado por aí também ou não? Olha, essa questão está uma coisa assim meio incerta, né? A gente sabe que tem um impasse aí, né? Porque o Eduardo Fortes o deputado Eduardo Fortes é do partido do Irajá, né? Que tem um processo contra aí o atual governador, né? Wanderley Barbosa. Então, é uma coisa que horas algumas pessoas falam que existe o apoio, horas, né, outras pessoas falam que ainda está sendo conquistado esse apoio, o que de fato a gente não tem ainda algo oficializado. Já também se cogitaram o apoio a um terceiro candidato, o que está correndo por fora aí também. A gente ainda fica aguardando alguma coisa oficial para a gente poder noticiar por aqui, viu, Léo? Vamos segurar um pouquinho. Obrigado, então. Obrigado, Jairo, direto lá de Gurupi. Luiz Armando, e aí? Carlesse, Barbosa, Carlesse comentando lá na Josi é natural, né? Mas aí o Barbosa, como é que está a situação dele em Gurupi? Já que ele não se manifestou, daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai citar palmas, mas Gurupi, nada ainda de oficial? Pois é, mas eu fiquei sabendo hoje pela manhã que já tem líder do Republicanos participando das reuniões da Josi Nunes. Ou seja, a Josi... Então a Josi pode contar com mais uma cartada na manga, talvez? A Josi já começou a fazer reuniões de campanha, né?
já começou a fazer reuniões de programação para construir o projeto, né? E já tem gente do Republicanos participando dessas reuniões. Né? Então, assim, sinalizando, né, que o Republicanos pode sim subir no palanque dela. Né? Aliás, essa questão do Irajá Abreu, ela é exclusiva, né? Ou seja, ela é excludente, né? Ou seja, se o forte é do PSD, o PSD é do Irajá Abreu. Evidentemente que o Vanderlei Barbosa não irá apoiar de forma alguma um candidato do Irajá Abreu. Mesmo sendo deputado estadual. Mesmo sendo, porque aí ele fortalece, na verdade, o PSD. E vai fortalecer, assim, o adversário dele. Assim, na verdade, o relacionamento, o Irajá Abreu tem construído uma relação com o Vanderlei Barbosa, uma relação quase que de inimigo, não de adversário. E eu creio que o Vanderlei Barbosa, de forma alguma, apoiaria um candidato do PSD com esse comando aí do Irajá Abreu. Bom, e por falar em reuniões, por falar em republicanos, Palmas tem novidade. O Republicanos acabou, então, realizando um grande evento aqui em Palmas e a gente quer saber, né? Já tem imagens aí, produção? Coloca as imagens aí Já coloca aqui no telão pra gente acompanhar? Vamos ver as carinhas lá. Ó, tô vendo o governador Vanderlei Barbosa, o filho dele, deputado estadual Léo Barbosa, o presidente, tá o vereador ali também, tem aqui o presidente da Assembleia. Tô vendo ali, olha lá, Luiz Armando, lá atrás, com a mão pra cima e um V. Eu acho que é a primeira vez que aparece uma imagem da pré-candidata Jana de Valcari, né, no evento oficial político e partidário, junto aqui do governador Vanderlei, pelo menos é a minha impressão, você vai comentar agora, e o próprio Léo Barbosa, que agora assume a presidência do partido, a presidência do Republicanos Metropolitano. E quem é que está mais comemorando ali atrás, Luiz Armando? Pois é, né? Essa foto ela foi praticamente construída, né? Ou seja, o marqueteiro de campanha já deve ter programado essa foto, né? Mas, na verdade, a Janade, o Léo Barbosa defende a Janade, sempre defendeu desde o começo, né? Ou seja, a Janade ela tinha um apoio conhecido do Léo Barbosa, né? Mas o governador estava quieto até agora. Como está ainda, né? Na verdade, eu acho que o governador, ele... O que você acha? O senador Eduardo Gomes já me disse que não tem dúvida do apoio do Vanderlei, do governador, à candidata Jana de Valcari. Então significa que a Jana pode crescer mais? Porque hoje ela não conta com isso, por exemplo, eu acho que não respingou em nenhuma pesquisa ainda, né? Porque ele nunca disse, nunca oficialmente aconteceu. Sim, no terreno das possibilidades, né? Mas a Jane, ela tem construído uma relação com o eleitor sem o rosto do governo, né? Tem construído essa relação, né? Assim, o Léo, por exemplo, né? Então, assim, ela tem tido a retaguarda, mas ela não tem levado à frente essa questão do governo, né? Ou seja, eu acho que pela perspectiva do eleitor, esse índice de aceitação dela é do contato mais direto. E você acha que é bom o governo estar? Será que é vantajoso? Eu acho que aí é a estratégia da colocação do Léo Barbosa. O Léo, todo mundo sabe, é o cabo eleitoral da Janade. Ele sempre foi cabo eleitoral da Janade. Então, a estratégia de colocar o Léo na presidência do partido livra o Vanderlei Barbosa de desgastes de ele movimentar o partido em função da Janade. Ou em função do governo. O Vanderlei é presidente regional do Republicanos. Agora não, agora a questão, ele pode entrar na campanha por uma decisão do partido da capital, do Léo Barbosa. Eu acho que a estratégia foi essa. Mas dá indício, então, de que o apoio do governador vem por aí? Não, sim ou não? Veja bem, o apoio do governador, todo mundo já sabe que a tendência era apoiar a candidata do PL, até porque o Republicanos, a candidatura do Ricardo Vargas não foi adiante, né? Então ele tem que escolher um lado, né? Então acredito, por toda essa conjuntura, que o governador deva, mas eu não vou dizer em nome dele, né? Agora, pela fotografia, e a Janade entrando ali como instrumento, um elemento estranho ali dentro, né? Mas ali se tem um apoio do Léo Barbosa, se tem um apoio do Léo, tem um apoio do Vanderlei, claro. Bom, a Cíntia estava lá ou não? 10 segundos, a Cíntia estava lá ou não? A Cíntia não é candidata. Mas estava ou não? Eu não vi na foto. Não, mas ele é oposição, né? Luiz Armando, comentando os bastidores da política. Amanhã estamos de volta. Obrigado, Luiz.
TV Norte, SBT Tocantins, uma emissora do Grupo Norte de Comunicação.